Está começando mais um Momento Espírita. O tema de hoje trata dos animais e a espiritualidade e nós vamos conversar com a professora e médica veterinária Irvênia Prada. A edição do programa de hoje é especial, gravada nos estúdios da Federação Espírita Brasileira. Bom, doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, para abrir a nossa entrevista, uma pergunta que angustia os telespectadores. Os animais têm espírito? Os animais têm espírito. Na obra Espírito isso está muito claro. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, questão 597, nós lemos a pergunta que Kardec faz aos espíritos, que é exatamente essa, né? Mas ele diz assim, se os animais têm uma certa inteligência, que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Ele está se referindo ao princípio espiritual, ao princípio inteligente. E a resposta é taxativa, sim. Os animais têm um espírito que sobrevive à morte do corpo físico. Poxa, então a próxima pergunta é, eles reencarnam? Reencarnam, os animais reencarnam. E tem histórias lindas na literatura espírita sobre reencarne de animais, né? Aliás, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele diz que as próprias células, cada célula representando um princípio inteligente, elas já encarnam sucessivamente, elas encarnam e desencarnam no processo evolutivo e no processo de substituição celular. Então, a reencarnação ela já começa mesmo a nível celular, né? Cada célula representando um princípio inteligente em evolução. Portanto, a célula já é a individualidade do princípio inteligente e ela mesma já começa esse processo de reencarnação. Então pode ser que a gente encontre os nossos animaizinhos queridos num outro momento reencarnatório nosso? É bem provável, porque eu já fiz essa pergunta para o plano espiritual, para alguns espíritos que me ajudaram a escrever esse livro, A Questão Espiritual dos Animais, e eles me disseram que os espíritos que cuidam dos animais no desencarne e no reencarne, muitas vezes eles orientam o espírito desses animais para locais onde eles já têm um núcleo de afetividade, porque a afetividade é um processo de aprendizado do amor. Então, às vezes, eles voltam para as mesmas famílias ou para os mesmos companheiros de mesma espécie nesse aprendizado do amor. Então quer dizer que quando eles chegam no plano espiritual, a mesma lei de atratividade que rege o nosso reencontro noutras vidas, em famílias ou processos de débitos, acontece com os animais? Acontece com os animais também, porque você veja bem, uma das coisas que nós levamos como aquisição da nossa encarnação é a afetividade, né? E seja ela com outros seres humanos, seja ela com os animais. Então, esse elo afetivo, esse aprendizado da vivência do amor que nós fazemos com os animais, ele é mantido, sim. Ele serve de vínculo para novos contatos, seja no plano espiritual, seja no próprio processo encarnatório. Então, eles também aprendem dentro do processo afetivo? Aprendem, com certeza, aprendem sim. Bom, agora a pergunta seguinte, né? Como é que é o processo de inteligência deles? Se eles vivem essa questão da afetividade, como é que é o processo deles de inteligência, o psiquismo deles? Olha, a gente vem de um paradigma, desde a época de Descartes, no século XVII, né, que Descartes concebeu os seres vivos como máquinas, o que foi uma coisa ótima. Por exemplo, eu sou professora de anatomia na veterinária e eu ensino os meus alunos a maneira cartesiana, a anatomia dos animais, dizendo que eles têm, o corpo dos animais, assim como o corpo humano, é composto de sistemas, cada sistema de órgãos, cada órgão de tecidos, os tecidos de células e assim por diante. Então, é um processo analítico de aprendizado. Por outro lado, houve uma redução nesse enfoque, considerando-se que os animais fossem só máquinas movidas por automatismos, né? Dizem que Descartes considerava mesmo que os animais, não tendo alma, que era um atributo apenas do ser humano, ele não tinha sensibilidade, de tal maneira que gemidos e uivos que eles pudessem emitir durante processos que a gente poderia chamar de maus tratos e mesmo de crueldade, esses uivos, gemidos, deviam ser interpretados como automatismos da máquina. Então a gente vem desse resíduo, dessa coisa que ficou na cabeça das pessoas, de que os animais não sentem, né? E os animais não têm inteligência, os animais não raciocinam, não pensam. Então, são máquinas insensíveis. Essa visão é totalmente equivocada.
Hoje a própria ciência está demonstrando que os animais não só são seres sensíveis, eles são chamados mesmo de seres sencientes, mas também eles são seres inteligentes. Os animais têm inteligência, têm um cérebro bem organizado, capaz, portanto, de servir de instrumento à manifestação fenomênica do psiquismo deles. Então, cada espécie tem o seu psiquismo, tem a sua mente, tem o seu conteúdo mental, que acaba se tornando fenomênico no comportamento através do seu sistema nervoso e do seu cérebro, né? Bom, como você está falando de sistema nervoso e cérebro, a próxima pergunta seria: existe diferença de aprendizado e de comportamento, digamos assim, evolutivo entre as espécies? Bom, cada espécie ela tem uma característica própria, né? Hoje em dia, até na biologia, é muito difícil você dizer essa espécie é superior à outra ou é mais evoluída que a outra. Então, cada uma ela tem o seu aparelho sensorial, ela tem a sua organização morfológica compatível com as suas características, né? Compatível com as suas características. Agora, é claro que nesse estudo do processo evolutivo do próprio cérebro e do sistema nervoso, considerando como critério a complexidade de organização do cérebro, então eu poderia dizer, olha, o cérebro humano, ele tem uma organização mais complexa que a do chimpanzé, que por sua vez é mais complexo que a do cavalo, do cachorro e assim por diante, né? Então a gente pode fazer sim uma análise comparativa, tomando como referência o grau de organização estrutural do cérebro. Sim, tomando esse parâmetro, dentro da escala animal, o chimpanzé, né, a raça dos macacos, seria a mais inteligente? O chimpanzé, até pela proximidade genética com a gente, né, ele tem menos de 1% de diferença do nosso genoma, ele é considerado o animal assim que tem o cérebro mais estruturalmente organizado, que se aproxima da estrutura do cérebro humano. Mas eu acho que um animal também que tem o cérebro muito bem organizado é o golfinho. Mas como o golfinho não é um animal da terra, a gente está mais acostumado a estudar e a lidar com o chimpanzé, né? Mas o golfinho, eu acho que quando ele for bem estudado, ele vai surpreender. E assim como conosco, a inteligência não tem nada a ver com a afetividade. Porque a gente tem uma percepção, apesar de que você está dizendo, de que o macaco, né, a raça dos macacos, tem uma inteligência maior, talvez porque a gente tem uma distância física deles, a gente não interaja tão afetivamente como a gente interage com os cavalos e os cães. Exatamente. Agora, isso não quer dizer que eles não tenham afetividade. Tem. Você pode testemunhar isso no livro O Parente Mais Próximo, de um biólogo americano chamado Roger Fuchs. Esse biólogo, ele escreveu esse livro relatando a experiência dele de mais de 30 anos, ensinando para chimpanzés a linguagem gestual, a linguagem que é utilizada pelos deficientes auditivos, né? Libras? Como? A linguagem Libras, aquela dos sinais. Dos sinais. Então, essa linguagem contempla mais de 150 sinais. Os chimpanzés não só aprenderam todos os sinais, como aprenderam a se comunicar livremente com outros chimpanzés que também aprenderam a linguagem e com seres humanos. Então, o Roger Fuchs diz no livro dele, no final, que foi uma coisa emocionante. Eu fiquei emocionada no final do livro, porque ele diz assim: essa experiência do ponto de vista científico foi muito válida. Ela trouxe novos conhecimentos até do conteúdo mental dos chimpanzés. Mas, diz ele, a coisa que foi mais expressiva foi a relação afetiva que se criou entre chimpanzés e seres humanos. Então você veja que coisa fantástica um cientista do porte de Roger Fuchs declarar que mais importante do que a própria pesquisa foi a relação afetiva que se criou entre homens e chimpanzés. Bom, nesse momento eu pergunto, a nossa escala evolutiva não cruza com a escala evolutiva dos animais? São galhos diferentes da mesma árvore, né? São galhos diferentes. De todos os animais. O processo evolutivo dos animais não é o mesmo processo evolutivo. Nós não somos, assim, deixa eu reformular minha pergunta. Usando as religiões orientais que acreditam que homens reencarnam em animais e vice-versa, essa é a pergunta. Isso acontece? Não, homens reencarnarem-se em corpos de animais, não. Essa é a questão 612 do Livro dos Espíritos. Essa possibilidade de espíritos humanos encarnarem-se em animais caracteriza a doutrina da metempsicose, que foi aceita em algumas culturas, como no Egito Antigo. O espiritismo não aceita a metempsicose, né?
Então, nessa questão 612 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem bem que o rio não remonta à fonte, ou seja, espírito que já atingiu o reino hominal, ele não reencarna mais no reino animal, né? Uhum. Então, ele pode estacionar durante períodos que variam de tempo, mas ele vai sempre para frente, nunca remontará à fonte, né? O rio não remonta à fonte. Bom, aí cabe nesse momento perguntar para você, se não há essa transposição, como é que é o processo evolutivo dos animais? Quem reencarna como macaco tem sempre reencarnando como macaco, quem reencarna como galinha, enfim. E aí eu vou te pedir para responder após o intervalo. Ah, pois não. Aguarde um instante só, voltamos já com mais questões sobre os animais e a espiritualidade. E quem responde para nós é a professora e médica veterinária Irvênia Prada. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita, hoje em edição especial nos estúdios da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos conversando com a professora e médica veterinária Irvênia Prada sobre os animais e a espiritualidade. Doutora, no bloco anterior eu perguntei, como é que é o processo reencarnatório dos animais? Quem é macaco, reencarna sempre macaco, quem é minhoca, reencarna sempre na minhoca, como é que é essa história? Essa pergunta é muito difícil porque ela não tem uma resposta definitiva, sabe? Do que eu conheço da obra espírita, das obras de Kardec e da Revista Espírita, enfim, André Luiz, Emmanuel, eu não encontrei nada que me dissesse, olha, da lagartixa vai para jacaré, ou da borboleta, né? Uhum. Enfim, não tem assim uma sequência. Mas a única coisa que se tem notícia é a maneira como o ser humano chegou a ser humano, que foi através desse ramo de primatas, né? Hoje a própria biologia admite que as 4 espécies do gênero humano vieram de uma espécie de macaco, o australopiteco. Né? Vamos nos lembrar que austral quer dizer sul e piteco macaco. Então, fósseis desses macacos, que apesar de macacos já tinham a postura ereta, viveram no sul da África há mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás. E na obra espírita, na Gênese de Kardec, Gênese orgânica e também Gênese espiritual, tem essa exata noção. Na Gênese orgânica, nós lemos assim: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos que vieram encarnar-se na Terra. Então, na sequência de primatas, né, macacos e ser humano, então nós temos algum indício. Agora, quanto à encarnação se muda de espécie ou quanto tempo demora para mudar de espécie ou que espécie, eu não encontrei essa informação na obra espírita. Bom, e como explicar o sofrimento para os animais? Porque se você tomar como parâmetro, né, a doutrina espírita, no que ela diz ao nosso processo evolutivo, que a dor nos lapida e nos faz crescer, qual será o sentido da dor para um animal? Eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, fazer uma apreciação da maneira como nós encaramos a dor, não é? Porque nós temos aquele resíduo ainda daquele binômio pecado e castigo. Às vezes, mesmo no meio espírita, eu encontro isso. Ah, o que será que eu fiz na outra encarnação para agora estar vivendo tal situação, né? Parece que a gente está assim, pagando o pecado. Então, vamos abolir esse binômio pecado-castigo. Dentro da doutrina, eu acho que ela deixa bem claro para a gente que as experiências que nós vivemos, muitas vezes difíceis, elas são oportunidade de refazimento de comportamento inadequado de outras ocasiões. Então, se eu prejudiquei uma pessoa, se eu não fui feliz em uma determinada atitude,
eu sou levada por compromissos reencarnatórios a reviver situações com essa pessoa, a reviver essas atitudes, para ter a opção de agir de modo diferente, né? E com isso a gente vai aprendendo. Mas tem aquele outro aspecto também da dor como uma forma de aprendizado, né? A dor como despertamento, Isso, né? é assim, aquela coisa do erro e acerto. É. Mas então, o que a gente chama de dor, ela acaba sendo um sinalizador. Ela fala, olha, por aqui não vai, né? Eu magoei uma pessoa, por aqui não dá. Se você fizer isso, você fica doente. Então, o que vai acontecendo de dor e de sofrimento na nossa vida, eu acho que vai sinalizando o caminho melhor pelo qual nós temos que trilhar. E isso tudo resulta em aprendizado. Para os animais também é assim. Tem uma página de Emmanuel, que foi psicografada por Chico Xavier, que é muito bonita. Ela está inserida no meu livro. E Emmanuel diz assim, que nem sempre o sofrimento deve ser encarado como uma moeda de pagamento às nossas dívidas, que ela deve ser entendida, em primeiro lugar, como aprendizado. E para os animais também é assim. Então, ele reforça o conceito dizendo que mal terá feito o aprendiz a fim de se sujeitar aos rigores da escola. Porque se numa manhã fria a gente tira uma criança pequena da cama e leva à escola, tem um desconforto. Se você disser para a criança, você quer ficar dormindo ou você quer ir para a escola? No mínimo ele vai dizer, não, eu quero ir para um play center, né? Mas não quer ir para a escola. Então, essa condução ao aprendizado, ela tem esse subproduto que nós chamamos de dor. E mesmo os animais que vivenciam doenças difíceis, os animais têm câncer, têm epilepsia, são atropelados, têm partos distóxicos, né? Como os seres humanos. A vivência deles nesse processo faz com que eles aprendam as situações, aprendam a vivenciar as situações. E ainda mais quando eles interagem ou com outros elementos da mesma espécie ou com seres humanos, afetivamente, eles vão aprendendo. Então, a dor e o sofrimento são elementos primeiramente de aprendizado, tanto para seres humanos quanto para os animais. Palavra de Emmanuel. E aí esse aprendizado se soma numa vida deles, né? Claro. Eles vão somando. Claro, vai somando, e a aquisição do espírito, o aprendizado, ele não se desfaz, né? Isso explicaria, então, a diferença que a gente vê às vezes, dois animais da mesma espécie com comportamentos diferentes. Tantas pessoas dizem assim, mas eu tenho um poodle e meu poodle... Da mesma raça e ele é diferente, E ele é diferente. Isso não, explicaria... cada individualidade, cada cachorro já é um indivíduo, já tem a sua individualidade, tem as suas aquisições e tem a sua personalidade, né? André Luiz... Ele diz assim, se não me engano, No Mundo Maior, quando ele fala os 2 capítulos, Estudando o Cérebro e a Casa Mental, ele diz assim, nem os cérebros dos símios, dos macacos, apresentam semelhança rigorosa entre si, devido à aquisição pessoal de cada um, aquisição individual de cada um. Até o cérebro, organicamente, nós não conseguimos detectar essas variações, mas até o cérebro encontra variações, características do aprendizado que cada individualidade fez. E aquela tese clássica que diz que a personalidade de alguns psicólogos que dizem que a personalidade de alguns cães são devido à personalidade dos donos. Os donos é que imprimem muito das reações e da personalidade do... Imprime no cão e no cão vice-versa com o ser humano, porque existe até uma figurinha que em muitos consultórios de veterinária tem assim, do indivíduo que é bem robusto e tem um bulldog, né, de uma moça que é esguia e tem um galgo, e assim por diante. Então, geralmente, as pessoas, elas acabam tendo em casa os seus animais de companhia que são compatíveis até com o seu tipo físico e com o seu temperamento. Isso cria um vínculo entre eles. E eles acabam tendo, às vezes, reforçando no outro comportamentos que às vezes são adequados e às vezes são inadequados. Existem já veterinários que também fizeram um curso de psicologia, eu tenho alguns amigos lá em São Paulo, e que eles cuidam simultaneamente, psicologicamente, do cão e do dono do cão, sabe? Porque às vezes eles têm assim, sintomas. Uma relação neurótica. Uma relação neurótica, exatamente. Então, às vezes, ao observar o paciente humano, ela percebe nele que tem algum comportamento de agressividade em relação ao animal, alguma coisa assim. Depois ela analisa psicologicamente o animal e percebe
que ele também tem um comportamento de agressividade, alguma coisa esquisita em relação ao dono. Então ela trabalha conjuntamente os dois, sabe? É uma coisa muito interessante isso, porque existe mesmo isso que você falou, existe uma sintonia vibratória mesmo de personalidade, né? De atratividade. De temperamento entre as pessoas. E qual seria o aprendizado que nós teríamos do ponto de vista espiritual ao nos relacionarmos com animais de estimação? Olha, eu tive muitos animais. Agora eu só tenho uma gatinha branquita, que é a última porque eu tenho viajado muito, então a gente não deixa ela sozinha em casa, né? Mas eu tive muitos animais, todos eles pegos na rua, no pátio da faculdade em fim de tarde. E eu aprendi muito com eles todos, né? Muito de lealdade, de afetividade, de companheirismo, de dedicação. Eu aprendi muito. Como eles se comportam na dor e no sofrimento. Eu digo sempre lá em casa, se eu conseguir me comportar nos momentos difíceis, na dor e no sofrimento, como os meus cachorros e gatos se comportaram até o desencarne, eu terei feito uma grande coisa, sabe? Porque eles ficam quietos no canto deles, eles não blasfemam, não lastimam, não incomodam ninguém, sabe? Então eles têm uma postura assim de aceitação da experiência. Eu acho que nós, seres humanos, ainda não temos essa capacidade, né? Então, se eu conseguir ter essa atitude que os meus animais tiveram, e com eles eu aprendi muito nisso, eu procuro fazer isso, procuro imitá-los nas situações difíceis em que eu já passei, eu acho que é uma aquisição de aprendizado que eu particularmente fiz com eles. Bom, nosso tempo já vai se encerrando. Nossa última pergunta, doutora. Pois não. Quem são aqueles animais que a gente vê na literatura espírita que acompanham as equipes socorristas no umbral, enfim, na espiritualidade? Olha, em Missionários da Luz, que é um livro maravilhoso, né, de André Luiz, o mentor Alexandre, ele faz umas considerações maravilhosas a respeito da participação dos animais e também dessas figuras dos chamados espíritos da natureza, né, que são de várias categorias. E ele fala que, então, eles acabam ficando em colônias que são dirigidas por espíritos mais evoluídos e eles estão a serviço desses espíritos. Então, certamente, nessas missões socorristas, muitos desses animais participam, né? Você se lembra em Nosso Lar, de André Luiz também, quando ele descreve aqueles cães puxando espécies de trenós? Uhum. Então, são animais, digamos, treinados, ou pelo menos que têm um aprendizado, que certamente é feito por espíritos humanos, para que eles possam ajudar as pessoas, como acontece aqui, né? Como nós também, às vezes, treinamos os animais para nos ajudarem. Mas, certamente, eles têm um discernimento que muitos de nós aqui no plano encarnado ainda não temos, né? De subjugação dos animais e de maus tratos em relação a eles. Doutora Irvênia, muito obrigada. E eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Obrigada. E nós convidamos você para o nosso próximo encontro.